Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje a gente vai ver uma história emocionante. Todo mundo está acompanhando aí pela internet, está tendo maior repercussão. A minissérie sobre o Senna na Netflix. Temos aí, são 5 episódios, eu assisti esse final de semana. E eu quero falar para vocês sobre uma parte especificamente, está lá no episódio 2. No decorrer aqui eu vou dar para vocês aqui até o minuto certinho do que nós iremos falar e sobre o que nós iremos falar. Vocês sabiam que por trás do nosso eterno campeão Ayrton Senna existe uma mulher incrível que foi pilar na vida dele? E aí? Tem aquela história, né, que eu não concordo com ela, mas é muito famosa, e diz que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. A gente aprende que não é atrás, é ao lado, né? Dando suporte em todas as direções, não tem essa questão de estar atrás, mas a gente entende que realmente, seja homem ou seja mulher, a gente precisa de ter o suporte, precisa de ter o apoio, e a gente vai falar sobre essa pessoa. A dica aí, o nome dela é Neide, Dona Neide, Neide Senna. Quem sabe aí quem é a Dona Neide? Qual o papel da Dona Neide na vida do Ayrton Senna? Quem está chegando aí já vai apertando o aviãozinho, vai mandando aí para os seus colegas. Nós iremos falar hoje sobre o tema buscar sua felicidade não é egoísmo, é um ato de amor próprio e coragem, tá bom? Então olha aí, ó, vou falar novamente, buscar a sua felicidade não é egoísmo, é um ato de amor próprio e coragem. Alguém já sabe aí quem é a Dona Neide, qual é a função dela, qual foi o papel dela na vida do Ayrton Senna? Continua sendo, porque ela ainda está viva, né? Mas na época que o Ayrton Senna estava vivo, ela desempenhou um papel fundamental na vida do Ayrton Senna. Quem está chegando aí, nós estamos falando aqui de Brasília, você pode falar para a gente aí de onde você está falando também. Eu já quero convidar você, se ainda não nos segue, para seguir o nosso perfil aqui no Instagram, para curtir aí essa nossa live, compartilhar com alguém. E se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, para depois dessa live aqui você ir lá e conhecer o nosso material. Temos material voltado para o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito, buscando assim levar saúde para você nessas 3 áreas. E aí, alguém já falou aí, Jéssica, quem é a Dona Neide? Alguém já chutou aí? Não, ainda não. Ainda não? Ana Paula, Maria Alzira, Dinalva, já sabem quem é? Quem será que foi a Dona Neide, hein? Joaquim, Elton. A Dona Neide, ela Márcia. tinha um apelido, chamavam ela, os mais íntimos, chamam ela ainda, né? De Dona Zazá. E eu já quero aproveitar então, enquanto você pensa aí, pesquisa, hoje o pessoal vai tudo no Google, né? Pegando cola aí. Então, enquanto você procura aí descobrir quem foi a Dona Zazá, eu quero convidar você para o dia 12 de dezembro. Nós iremos fazer uma live especial aqui no Instagram, que depois ela vai ser... nós estamos fazendo, depois ela será gravada, mas nós não iremos retransmitir no Instagram. Vai ser uma live que vai ficar gravada para depois a gente oferecer de bônus em alguma outra situação. Então você não perca essa oportunidade. É uma live que não vai ficar no Instagram. Então se você quiser participar, tem um link aí na bio, você clica lá no link na bio, vai te levar lá, está escrito inscrição, você vai colocar o seu e-mail e nós iremos reservar a sua data. Dinalva mandou mensagem, é a mãe do Ayrton Senna? Isso, Dinalva tá atenta. Dinalva acertou, a Dona Zazá era a mãe do Ayrton Senna, é mãe do Ayrton Senna, né? O nome dela é Neide, Dona Neide Senna. Então, dia 12 nós faremos uma live especial aqui no Instagram que não ficará gravada. E o tema, ele é assim, ó, o tema é bem interessante. O tema é mulheres independentes que desejam desfrutar da sua liberdade sem sentir culpa por estar procurando melhorar a própria vida, sem sentir culpa por estar desfrutando o melhor da vida. Porque isso é uma coisa que eu tenho percebido no decorrer desses 20 anos, com as minhas alunas de dança, com as próprias pessoas que eu faço life coach. São pessoas já independentes, que já têm uma boa profissão, já têm uma colocação no mercado, são pessoas que preocupam com a própria saúde, fazem atividade física, dançam, malham, mas tem aquela dor de não se sentir merecedora da própria felicidade e sente uma culpa, de repente, de olhar e ver que o irmão, que os pais ou os filhos não tiveram o mesmo sucesso que elas e elas se sentem culpadas pelo sucesso. Então nós iremos falar sobre isso nessa live, para mulheres independentes
não se sentirem culpadas pelo seu próprio sucesso, tá bom? Para você não se sentir culpada com o que você tem feito de bom para você. Quantas pessoas hoje se encontram nessa situação que acabam tendo um sucesso e a tristeza é de olhar para o lado e de repente ver que pessoas não conseguiram o que elas queriam. E aí, o que você vai fazer? O que fazer nesse momento? Então acompanhe a gente no dia 12 de dezembro, a gente vai fazer a live voltada para isso, trazendo estudos aí, pesquisas, ensinamentos aí de 20 anos junto com o método Gift para ajudar você nessa situação. Se você está nessa situação, se você às vezes se sente culpada pelo sucesso que você tem, por outras pessoas não terem o mesmo sucesso que você e você não desfrutar da sua liberdade de forma completa, você é nossa convidada especial, tá bom? A live é gratuita, já corre lá no link lá e faça a sua inscrição. O próprio site limita as vagas, tá? São vagas limitadas. Então vamos lá. Iremos falar então sobre quem? Sobre a Dona Zazá. E quem acertou aí foi de novo. Mais alguém acertou aí? Não. Não, então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos falar então sobre a história da Dona Neide e Ayrton Senna. Agora me diz, você já sentiu aquela vontade de estar ao lado de alguém que você ama? Mesmo que isso signifique mudar todos os seus planos? Mesmo que seja contrário ao que as pessoas próximas de você gostariam que você fizesse? Pois é, a Dona Neide viveu exatamente isso e o impacto foi tão grande que marcou a vida do Ayrton Senna. Não somente a vida do Ayrton Senna, mas acabou marcando a vida de todos que conhecem essa história. Então eu vou retratar para vocês uma história só dessa minissérie aí que está na Netflix. Não está só na Netflix, eu vi ontem também que está no Prime. E se você não assistiu ainda, eu sugiro que você assista Senna, tá escrito só Senna, né? Tem o documentário do Ayrton Senna, que já saiu tem algum tempo. E essa agora é uma minissérie que acabou de sair na Netflix, o nome é Senna. E eu vou falar sobre o episódio número 2. E eu vou dizer daqui a pouquinho para você onde que está exatamente esse trecho. Fica com a gente aí, ó. Fica comigo porque hoje vamos explorar como essa história se conecta com o nosso perfil aqui, como essa história se conecta com o nosso método Gift e os passos para você fazer a diferença no mundo de hoje, tá bom? Especialmente se você é uma mulher independente. Já segue a gente aí no Instagram, já falamos, né? Curte aí, compartilha e depois vai lá seguir o nosso canal no YouTube. Vamos lá então, o contexto. Ayrton Senna estava prestes a competir, era a final da Fórmula 3. Só para vocês entenderem, né, um resumo geral. Ayrton Senna começou a dirigir aos 4 anos de idade. O pai dele trabalhava com a peça, tinha uma fábrica de peças, fez uma brincadeira lá e fez um carrinho de rolemã motorizado para o Ayrton Senna. Ele tinha 4 anos, ele brincava, ele era muito hiperativo. Eu diagnostiquei o Ayrton Senna assistindo a série, tá? Coisa minha, tá, gente? Eu identifiquei nele traços de hiperatividade alta e também de autismo ali, aspecto autismo ali, nível 1. Ele tinha uma capacidade muito grande de se fechar no mundo e se concentrar como se estivesse acontecendo as coisas naquele momento. E isso, eu estou fazendo até um estudo sobre os benefícios do TDAH e do autismo, tá? Eu coloquei lá quantas deficiências viram superpoderes. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, possivelmente em uma live. E essa deficiência de você ficar desligado, ficar em outro mundo, para o Ayrton Senna foi um superpoder, porque ele conseguia se concentrar de forma que ele dizia que era só ele, o carro e a estrada. Só que teve um momento ali, ele foi casado, casou muito cedo, e ele recebeu a carta de divórcio, de pedido de divórcio da primeira esposa dele. E ele ficou muito abalado, e esse dia era véspera da corrida da final da Fórmula 3. O que é a Fórmula 3? É tipo como se ele estivesse começando, se a gente fosse fazer uma analogia com futebol, ele entrou ali no Sub-20, estava na Série B, e ele estava na Série C, aí ele ganhou a Série C, aí ele foi para a Série B, então ele ia disputar a final da Série B para poder ir para a Série A. Ele tinha ganhado no kart e agora ele ia para a Fórmula 3. Se ele ganhasse a Fórmula 3, ele teria todas as chances de ser chamado para a Fórmula 1, que era o grande sonho da vida dele. Se ele perdesse a Fórmula 3, ia ficar muito mais difícil. E na véspera da final da Fórmula 3, ele ficou triste com esse negócio lá, mandou uma carta para a mãe dele. Naquela época existia carta, se você tem menos de 20 anos, olha no Google o que é carta, tá? Como é que funcionava. Eram feitos por uma galera aí, chamava Correios. Ainda existe Correios ainda, né? Existe, tem um amigo meu amigo meu do coração que trabalha lá. E aí ele mandou essa carta para a mãe dele vai lá e começa a conversar com o pai.
Essa parte é muito interessante, eu vou até ler aqui para dizer para vocês exatamente o que ela disse. Ó. O Ayrton Senna estava prestes a competir numa corrida decisiva, mas ele não estava no seu melhor dia. Repete devagar pra gente entender agora. É porque eu estou narrando corrida de futebol. Corrida de futebol? Eu estou narrando corrida de cavalo. O Ayrton Senna estava prestes a competir, eu acabei de falar, na Fórmula 3, era muito importante. Mas ele não estava no seu melhor dia, ele estava com problemas emocionais. Até Ayrton Senna tinha problemas emocionais, tá? Todos nós temos, somos seres humanos. Dá para imaginar que mesmo Ayrton Senna, o maior de todos ali da época do automobilismo, diz que maior de todos até hoje, tinha momentos de dúvida, tinha momentos ali de incerteza, tinha momentos de depressão. E na carta a mãe dele percebeu isso. E foi então que a dona Neide percebeu, ao ler a carta, né, que recebeu do seu filho, ela sentiu que ele precisava de algo a mais, não era só uma palavra de carinho. Ela estava no Brasil e ele lá do outro lado do mundo para fazer essa competição. Ela conversou com o marido, olha só, hein? E o marido disse, o motor do garoto inglês é muito mais forte. O garoto inglês era o cara que estava competindo com a Ayrton Senna e era o franco favorito. Aí o pai dele, homem, né, muito cheio de emoção, falou assim, o motor do outro cara é melhor, vou fazer o quê? Posso fazer nada, o problema é motor. Aí olha só qual foi a resposta da dona Zazá. E aí ele falou assim, Zazá, eu não posso sair da fábrica, o problema lá do cara, o problema é o motor do outro é muito melhor, não tem o que fazer, eu vou fazer o quê? E outro, eu não posso sair da fábrica. Aí dona Zazá podia dizer, tá bom, então não pode fazer nada, né? Olha a resposta que a dona Zazá, que a dona Neide, é Neide mesmo, né? Uhum. Dona Neide Senna, olha a resposta que ela deu, hein? Não quero saber se o Beco, ela chamava o Ayrton Senna de Beco, a família inteira chamava ele de Beco. Eu não quero saber se o Beco vai ganhar ou vai perder, se o problema é o motor. Eu quero que ele saiba que ele não está sozinho. Caramba, hein? Isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás não, 30 anos atrás ele morreu. Isso mais ou menos 40 anos atrás. No auge do machismo e do militarismo, uma mulher fala isso ali na classe alta, né, na socialite pro marido. Eu não quero saber se ele vai perder ou vai ganhar, se o motor é bom ou ruim. Eu quero que ele tenha certeza que ele não está sozinho. Aí ele fala, mas eu não vou deixar a fábrica. Ela falou assim, quem te convidou para ir? Toma, desavisado. Tô indo. Ela só pega a mala e vai embora. Então essa é uma atitude, se você for olhar assim, vai dizer, ela foi grossa, ela foi insubmissa, ela foi mãe, ela foi independente, ela foi força, ela foi apoio, ela foi ali sangue e coração, né? Porque ela confrontou o marido, em uma época que não era recomendável confrontar o marido, né? Principalmente 40 anos atrás. E aí ela chega sem avisar, porque naquela época não tinha WhatsApp, o celular era muito difícil de se ter. Ela não avisou para ele, ela foi embora, pegou o avião e foi. Aí o filme mostra, né, lá no episódio 2, no episódio 2 mostra ela chegando no grid de largada. E o Ayrton Senna tá lá olhando para um lado, aí ela vai e fala, Beco! Aí ele ouve, olha para ela e a cena é muito bem feita, mostra que ele enche o olho d'água e como se ele se tranquilizasse. Aí mostra ele arrumando a luva, segurando no volante e o final da história desse episódio é que ele ganha. Isso não é spoiler porque isso já aconteceu, tá aí no YouTube, tá no Google, é só vocês verem o final da Fórmula 3 que o Ayrton Senna ganhou. Então pode parecer que não valeu nada, mas valeu o título da Fórmula 3, que foi o trampolim para que o Ayrton Senna se tornasse, para que ele tivesse a oportunidade de ser um corredor, um piloto da Fórmula 1. Então quando Ayrton Senna viu a mãe dele ali no meio de tudo, algo dentro dele mudou. Ele sentiu o apoio, ele sentiu que não estava sozinho. E ele era muito novo, ele tinha 22 anos. Algo dentro dele mudou, ele encontrou nele a força que ele precisava para seguir em frente e venceu a corrida do título da Fórmula 3. Muito legal, né?
A série foi muito bem feita, então eu sugiro mesmo que vocês assistam. E você que está chegando aí agora, a gente está falando aqui sobre cuidar de si mesmo, buscar realizar seus sonhos, não é egoísmo, tá? E estamos falando sobre a série, sobre a mãe do Ayrton Senna, um trecho que ocorreu ali no episódio 2 da série Senna no Netflix. E agora vamos fazer então a conexão de como o método GIFT na história da Dona Neide, como é que conecta, né? Se tem alguma semelhança, porque esse método, galera, eu apenas o reuni, eu não inventei, eu não o criei. Esse método ele é baseado no taoísmo, no hinduísmo, no próprio cristianismo, uma fórmula praticamente aí secreta, né? Porque nem todo mundo tem acesso a ela, que explica como que você consegue viver com equilíbrio nesse mundo, e equilíbrio entre o seu corpo, a sua mente e emoção e o seu espírito. Então, quem tem acesso e estuda de verdade o cristianismo, o estoicismo, o budismo, o próprio taoísmo, chega a essas informações. Então, a Dona Neide é uma mulher muito espiritual. Eu tive estudando sobre a vida dela, uma pessoa muito apegada com Deus, e o Ayrton Senna reproduz isso. Se você for ver as entrevistas, ele fala muito sobre Deus. Inclusive, quando ele fala com a irmã dele para criar o Instituto Ayrton Senna, tem uma cena na própria série que ele diz que ele viu Deus no meio da corrida. Ele entrou num estágio ali de introspecção tão grande na corrida que ele disse que viu Deus no meio da pista. Então ele tinha uma intimidade muito grande e aprendeu isso com a mãe dele. Então vamos ver aqui. Aqui entra o método GIFT. Por que a Dona Neide, com a sua atitude, mostrou exatamente como uma mulher independente pode fazer a diferença, e nós vamos ver isso em 4 passos, tá bom? Fica com a gente até o final aí que eu vou te falar 4 passos e vou te dar um bônus para quem é curioso. A gente vai falar aqui sobre um aspecto curioso da vida do Ayrton Senna que talvez você não saiba. Quando você vê a série inteira e os documentários, de repente você vai saber também, mas se você não viu ainda, vai saber em primeira mão. Então, o primeiro passo que a Dona Neide mostrou: gratidão. Dona Neide reconhecia o talento do filho, ela era grata por isso, ela era grata a Deus por ter um filho que era tão determinado, que fazia de tudo para poder alcançar o objetivo. E essa gratidão motivou ela a tomar essa atitude de sair da casa dela e ir lá dar essa força para o filho. Então, quando a gratidão pelas conquistas do Ayrton fez com que ela quisesse retribuir esse amor de forma prática, e foi o que levou ela a fazer essa viagem aí. Segundo passo, primeiro passo então, gratidão, hein? Letra G. Segundo passo, a fé. Não, segundo passo, inteligência emocional. Terceiro passo que vai ser fé. Segundo passo foi inteligência emocional. Pensa, quando o marido fala para ela ali: ah, o problema é o motor, o que eu vou fazer? Eu não sou mecânico. Ah, Zazá, eu não posso sair da fábrica. Ela podia ali ter voado no pescoço dele, né? Ter tirado a chinela, tacado na cara dele, dizer assim: espere, como é que tu não vai apoiar teu filho? E criado uma confusão. Mas ela teve a inteligência emocional direta, né? Na lata, falar assim: mas quem foi que convidou você? A dificuldade que você está colocando de ir, ninguém está impondo que você vá. Eu vou. O nosso filho precisa, se não dá para ser nós dois, precisa de mim. Precisa de alguém lá para dar suporte. Porque eu não quero saber se ele vai ganhar ou perder. Eu não estou indo lá como tiete, eu estou indo lá como apoiadora. E é isso, o apoiador, ele não liga se você vai ganhar ou vai perder. O apoiador quer que você dê o seu melhor. Ela queria que ele desse o melhor dele, sabendo que tinha apoio. Se ele fosse ganhar ou perder, era detalhe. Então ela teve a inteligência emocional de evitar um conflito com o marido, de se impor, manter o argumento e sair no estilo. E conseguiu chegar lá para apoiar o filho ao invés de discutir com o marido. Então, o primeiro foi gratidão, o segundo foi inteligência emocional e o terceiro, o aspecto, foi fé, porque ela não iria sair do Brasil para ir lá para a Europa se ela não tivesse fé no Deus que ela servia, se ela não tivesse fé que o filho dela poderia, por meio dessa atitude, ter mais ânimo, né? Entusiasmo. A palavra entusiasmo ela é muito bonita. Entusiasmo quer dizer Deus agindo dentro de você para fora. É o agir de Deus de dentro para fora. Tem mais algum comentário aí, pessoal? Ainda não. O pessoal tá vendo aí, né? Então, primeiro aspecto foi gratidão, segundo, inteligência emocional, terceiro, fé. Ela tinha certeza que a presença dela faria diferença. Isso é fé.
Foi a mesma certeza ali que a mulher do fluxo de sangue teve quando ela pensou com ela mesma. Ela falou assim, olha, eu sei que na minha situação, como eu já estou em hemorragia há mais de 12 anos, que naquela época, né, da Bíblia, hemorragia constante, que a gente conhece como menstruação, a dela era uma menstruação que não parava, e ela já tinha uma menstruação há 12 anos. Pensa, Jéssica, você reclama de 3, 5 dias? Aumenta um pouquinho. Se fosse 12 anos. Misericórdia, se com 2 semanas estou quase... 12 anos de menstruação a mulher do fluxo de sangue tinha. E na época, lá em Israel, a mulher menstruada ela era impura. Então ela não podia tocar em nenhuma pessoa. Em quem ela tocasse, a pessoa ficaria impura. Então ela tinha que ficar fora do arraial. E a pessoa impura teria que ir lá no rio e tomar banho. E não era perto do rio, então ia dar um maior trabalho. Aí ela pensou com ela, se eu pelo menos tocar nas vestes, porque eu não vou tocar nele, porque se eu tocar nele ele vai ficar impuro, então eu vou tocar só nas vestes. Ela teve a certeza, se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Então ela primeiro teve a certeza e a convicção com ela fez o plano, depois ela colocou o plano em ação. A dona Neide, ela teve a certeza, se eu for lá, se ele me ver, ele vai ganhar essa corrida, ou ele vai dar o melhor dele, ele vai sentir que não está só, basta que ele me veja. Ela teve primeiro o plano, a convicção e a fé de executar, e foi o que ela fez. Ela usou ali a fé de forma prática. A fé no poder de gestos simples é o que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais incertos. Foi muito bonita essa cena. Você vê assim, foi muito bem gravada. Então vamos lembrar aí, ó. O primeiro foi gratidão, o segundo foi inteligência emocional, o terceiro foi a fé e o quarto agora, ó, viver no tempo presente. Ela não falou assim, não, então já que não dá, tá bom, no futuro a gente vai. Não, deixa na vontade de Deus. Quando Deus quiser a gente vai. As pessoas usam Deus nessas frases de forma errada. Quando Deus quiser, se for da vontade de Deus, Deus já deixou expressa qual é a vontade dele. A vontade dele é que você tenha vida e vida em abundância. A vontade dele é que você seja abençoado. A vontade dele é que você não apenas vença, mas que você seja mais do que vencedor. É que você vença e transborde na vida das outras pessoas. É só você ver, está escrito. Ele já deixou qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então a vontade dele é que você seja feliz, e seja feliz hoje. A vontade dele é que você seja independente emocionalmente, que você não fique dependendo emocionalmente de outras pessoas, mas que você consiga caminhar com seus próprios pés, com seus próprios passos e alcançar o melhor que ele separou e preparou para você, desde o princípio dos tempos. Então ali, naquele momento, ao invés dela jogar para o futuro, ela falou assim, olha, ninguém te convidou não, você não está querendo ir, tudo bem, eu vou. E ela agiu no tempo presente. Ela construiu aquele momento ali, não pautada num talvez, se der. Ela disse, eu vou, estou indo. E foi o que ela fez. Dona Neide não esperou o momento perfeito. Você que está assistindo a gente aí. O que você está esperando? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? O que você ainda não fez e você está dizendo assim, não, eu vou começar em janeiro. Né? A gente está começando em dezembro aí, começa. Não, em janeiro eu vou começar a minha dieta. Em janeiro, não, o ano que vem vai ser tudo diferente. O ano que vem nem existe. O que existe é o dia de hoje, é o seu calendário. A dona Neide não esperou o tempo perfeito. Ela podia esperar assim, não vou andar sozinha, uma mulher sozinha, andando sozinha, não pega bem. Naquela época realmente não pegava bem. E uma brasileira sair do Brasil para ir para a Europa realmente era algo que não era comum. A gente tem que visualizar as coisas nas suas épocas. Hoje, teve uma situação, eu já fui para a Turquia 2 vezes. Uma aluna minha viajou para a Turquia agora, tá? Coisa recente, 10 anos atrás. Porque o que eu estou falando da história aqui é de 40. E quando ela chegou no aeroporto, ela estava com a camisa brasileira, com a camisa com os 2 botões de cima aqui aberta. O policial veio, cercou e gritou com ela em árabe, ela não entendeu o que era, mas apontou para a camisa e fez assim, ó, mandando com que ela fechasse a camisa. Imagina há 40 anos atrás. Então ela poderia dizer assim, não vou sozinha porque é uma mulher, que vão pensar o que de mim? Ela não estava nem aí porque os outros iam pensar dela. Ela só estava pensando, meu filho tem que saber que ele não está sozinho. Ela não esperou o tempo perfeito. Ela tornou o tempo em um tempo perfeito. É isso que a gente precisa fazer. O tempo perfeito é o presente.
O tempo perfeito é agora. Então o que você está deixando para janeiro, para o ano que vem, comece a fazer agora. O beneficiado vai ser você. A beneficiada vai ser você. Ela tomou atitude naquele momento, no presente, demonstrando que viver no agora é o que nos permite fazer a diferença no mundo. Ela ali, naquela decisão, estava fazendo nascer um campeão mundial, que nada por acaso era o filho dela. Eu falei para vocês no comecinho aí que eu ia dar de bônus uma quinta, né? Eu falei que seriam em 4 passos, que a dona Neide estaria nos dando as lições, né? Que ela mostrou gratidão, mostrou inteligência emocional, mostrou fé e mostrou que as coisas têm acontecendo no tempo presente. Agora uma curiosidade interessante. O Ayrton Senna era ariano, sabia? Pois é, descobri hoje. Ele é... Como é que se fala? Impetuoso? Pensa se ele era impetuoso. Olha a frase do Ayrton Senna. Na pista existem curvas e se eu estiver, são minhas. Então não disputa, não discuta, não tente. A curva é minha. Vê se ele era impetuoso. O Ayrton Senna, na época dele, ele era considerado um dos atletas mais impetuosos que existiam. Ele era considerado como hoje o R7, né? O Cristiano Ronaldo, que malha muito, treina muito, a alimentação é 100% perfeita. O Ayrton Senna iniciou na Fórmula 1 o bodybuilding, por assim dizer, né? A boa forma fora do kart, fora das pistas, fora do volante. Tem uns documentários que dizem que naquela época alguns dos pilotos eram até meio barrigudo. E o Ayrton Senna corria, malhava, ele não comia nada que fosse fora da dieta dele. E ele era muito racional, mas ele tinha uma superstição. E aí, qual era a superstição que o Ayrton Senna tinha? Esse aqui é o momento fofoca. Como é que é o nome do cara que faz as fofocas na internet? Esqueci o nome dele agora. Léo Dias? Léo Dias. Momento Léo Dias aqui, ó. Momento da fofoca. Qual era a superstição? O Ayrton Senna era 100% racional. Tinha um tal de telemetria que era o seguinte. Na época, os computadores, hoje muito mais. Hoje ele veria num tablet, mas naquela época era anotado. Ele tinha as anotações de quantos segundos o piloto foi da curva até a reta, da reta até o box, quantos freios, quantos não sei o que. Ele via aquilo e memorizava. Ele via a telemetria, por exemplo, lá do colega dele de escuderia, e ele falava, é nesse momento aqui que eu vou ganhar. Ele andava na pista antes da corrida e ele memorizava as curvas, ele memorizava as retas, ele visualizava na cabeça dele, tipo em 3D, isso para mim é o que eu vi o aspecto autista forte aí, ele conseguia memorizar a pista 3D na cabeça dele e ele corria na pista estando sentado. Tem uma cena na série quando ele está com a primeira esposa dele, né? Eles estão na praia, ela lá na praia deslumbrada, visualizando as águas lá e tal, feliz com a vista, e o Ayrton Senna tá com o olho fechado, com a mão assim, ó, e apertando o pé e vendo e pensando, visualizando como se ele estivesse no carro. Então um cara totalmente racional, mas ele tinha uma superstição. Vamos descobrir? Alguém falou aí qual é a superstição? Não, ninguém sabe. É difícil. Vou dar uma dica, ó. Aí você vai pensar que é rezar que eu tô com a mão fechada, né? Então eu vou abrir a mão. E aí, pegou? Tu já viu, né? Não vai não. Vamos lá então pro bônus. Uma curiosidade que talvez você não soubesse. Sabe o que é mais incrível? O Ayrton Senna tinha um amuleto da sorte. Aí até se contradiz, né? Que era um cara super racional, mas ele tinha um amuleto da sorte. E qual era esse amuleto da sorte? Era as luvas. Ele tinha uma luva que a mãe dele tinha dado para ele, e ele usava a luva. Quando a luva rasgava, ele mandava a luva para o Brasil, para a mãe dele costurar, para ele novamente pilotar com as luvas. Aí o Galvão Bueno conta em uma das entrevistas, em um dos episódios dele lá, tá lá no GV, né, o canal do Galvão Bueno. O Galvão Bueno era muito amigo do Ayrton Senna, e tem um lado do Ayrton Senna que a gente não conhece, a gente sempre vê
nas entrevistas, nos documentários, o Ayrton Senna é muito compenetrado, muito sério, ali muito determinado, um cara, um atleta muito focado. Aí o Galvão Bueno traz um garoto, que na época era realmente um garoto, né, de 22, 23 anos, que fazia muita molecagem. O Galvão Bueno fala de um episódio que eles estão indo no aeroporto, o Ayrton Senna comprou uns 4 cadeados e pegou o cadeado e colocou nesse negocinho aqui da calça jeans. Como é que chama esse negocinho aqui? Não sei. Que põe o cinto? Não sei. Vamos. Eu esqueci o nome. Tem essa paradinha que a gente coloca o cinto? Eu esqueci o nome mesmo. Tu não sabe mesmo não o nome disso aqui? Esse coisinha aqui coloca o cinto da calça jeans. O Ayrton Senna foi lá e colocou 3 cadeados na calça do Galvão Bueno. Só que eles estavam onde? No aeroporto. E eles ainda não tinham passado no escaninho. Quando o Galvão Bueno vai passar no escaninho, óbvio que ele não consegue passar porque tem 3 cadeados. Arriata. Falaram aqui no Arriata? É. Nossa. Aí ele tentou passar no escaninho, não passou, né? Pem, porque tinha 3 cadeados. Quando ele olhou, que foi ver, o Ayrton Senna, ao invés de falar assim, brincadeira, o Ayrton Senna falou pro pessoal assim, ele é doido, não deixa ele passar não, que ele é doido. E aí levaram o Galvão Bueno lá para a sala, e aí até que entenderam que era uma brincadeira e tal, aí liberaram ele de passar. Então o Galvão Bueno foi dar o troco, né? Ele estava no apartamento do Ayrton Senna antes da corrida, e aí ele amarrou as luvas, ele sabia que eram as luvas que o Ayrton Senna tinha como amuleto, ele amarrou num barbantezinho e jogou pela janela. Mas ele continuou com o barbante segurando ali, né? E aí ele sabia que o Ayrton Senna ia ficar doido procurando, aí o Ayrton Senna começa a procurar e ele chamava o Ayrton Senna de Beco. Aí tá lá o Ayrton Senna procurando a luva pra tudo quanto é lado, começa a ficar nervoso, gritando, cadê minha luva? E o Galvão Bueno morrendo de rir e falando, o que você tá procurando? Ele falou, minha luva, como é que eu vou conhecer a luva? Aí o Galvão falou, rapaz, você tem 1000 luvas, pega qualquer uma aí. Ele falou, não, é a minha luva, eu tenho que correr com ela. Aí o Galvão viu que ele tava ficando muito bravo e falou, opa, achei, vem cá pra ver. Aí ele vai puxando, aí o Ayrton Senna vê que é a brincadeira, né, que ele tá dando troco. E aí ele vai, pega a luva e o Galvão Bueno diz que naquele dia ele faz a pole position e vence a corrida. Então o Ayrton Senna tinha um amuleto e dá pra gente entender pelo contexto, pela ligação que ele tinha com a mãe dele, que ele usando a luva que a mãe tinha feito e que a mãe reformava, dá-se a entender que ele sentia apoiado por ela. É como se ele estivesse colocando a luva e pegando pegando na mão da mãe dele, sentindo a mãe dele ali junto com ele. Ele sentia que não estava sozinho, um cara rico do jeito que ele já era, ele podia comprar a luva que ele quisesse, mas ele só corria com essa luva, que era a luva que a mãe dele tinha dado. Isso é muito interessante. Nos mostra a importância dos pequenos gestos, e o presente que a mãe dele deu não foi um carro, não foi um ouro, não foi um relógio de 18 quilates, foi uma luva. E para qualquer uma pessoa que olhava para a luva, era uma luva velha, remendada. Mas o que ele via? Ele via a mão da mãe dele junto com ele ali na corrida. E qual o resultado? Ele, com a luva, ele foi lá, fez uma das muitas pole position que ele já tinha feito e venceu a corrida. Então, às vezes, você aí, que é uma pessoa independente e que está procurando a sua felicidade, você não tem que se sentir culpada por conta disso, porque essa sua busca, essa sua vontade de buscar a sua felicidade pode e irá motivar outras pessoas. Naquele momento ali, a felicidade da Neide era ver o filho dela não se sentindo sozinha. Era uma felicidade não pessoal, mas era uma felicidade. A felicidade dela de ver que o filho dela estava se sentindo seguro. Então, às vezes, nós temos felicidade em ver outras pessoas realizando as coisas que estão atrás, em ver as outras pessoas realizando seus sonhos. E se você está próximo de pessoas que não se sentem felizes com a sua realização, você tem que mudar de ambiente. Tá bom? Presta atenção nisso daí, tá? O Ayrton Senna tinha em volta dele pessoas que acreditavam nele. Tinha pessoas também que não acreditavam, mas tinham as que acreditavam. As que mais ele precisava apareceu ali no momento em que ele mais precisava. Então vamos aqui para as nossas reflexões e caminhando aqui para o final. Eu pergunto para você agora que está assistindo aí, quem são as pessoas que te inspiram hoje? Essa é a primeira pergunta, tá? Quem é a pessoa que te inspira hoje?
Quem é a sua inspiração? Você tem alguém que você se mira? Tem alguém que te inspira? Agora eu vou falar algo que talvez você não saiba, ou talvez você ainda não se atentou a isso. Sabia que tem pessoas que podem estar se inspirando em você? Pessoas diretamente, pode ser seus filhos, pode ser seus irmãos, pode ser vizinhos. E o que você tem feito para que essas pessoas tenham boas inspirações? Será que você desistiu do seu sonho por se sentir culpado de conseguir algo que os outros não conseguiram? De repente é mais fácil ficar na sua zona de conforto? Então você tem pessoas que te inspiram e tem pessoas que se inspiram em você. A história da dona Neide aí, Neide e o Ayrton Senna, nos ensina que pequenos gestos feitos com amor e propósito pode fazer toda a diferença. Então às vezes você decidiu ir para a academia, e você já tem mais de 40 anos. Essa sua decisão que você acha que não é nada, você está incentivando de repente o seu filho, a sua filha. Está incentivando o seu vizinho, a sua vizinha, você nem está sabendo. Pessoas que você nem conhece, de repente você postou no Instagram e aí vê que você é uma pessoa determinada, uma pessoa que já conseguiu sucesso na sua carreira e está agora se divertindo, indo viajar, por exemplo, dando para você de presente a realização daquele sonho que você nunca conseguiu realizar. Isso com certeza você não sabe, talvez, mas você está inspirando outras pessoas a sair de casa, a fazer um pouco mais, a de repente entrar numa faculdade, a procurar uma posição melhor, porque ela olha para você e fala assim, ó, se ela conseguiu, eu também consigo. Encontre inspiração nas pessoas ao seu redor e nas histórias de superação. De repente você tem um herói perto de você aí e você não está valorizando. Tá certo? Então olhe em sua volta. Se você fala assim, não tem ninguém que me inspira, olha direitinho aí que de repente tem. E de repente está mais perto do que você imagina. De repente até seu próprio filho. A dona Neide viu inspiração no próprio filho. Né? Que você vai falar assim, mas é meu filho? Qual o problema? Você pode encontrar inspiração no seu filho, no seu sobrinho, no seu vizinho. O importante é que a inspiração seja positiva. Demonstre o seu amor por meio de pequenos gestos. Não precisa ser coisas grandes. Coisas grandes também é legal, né? Mas não se paute por coisas grandes. Coisas simples, coisas pequenas. Comece com coisas pequenas. O amor, inclusive, por você mesmo. Comece a beber mais água. Comece a fazer mais atividade física. Comece a se amar mais. Comece a se perdoar mais. Comece a se permitir mais. Comece a buscar mais os seus sonhos, a realizar os seus sonhos. Olha, se você tem um sonho, foi Deus que colocou no seu coração. Então realiza. Tá bom? E não se sinta culpada por realizar seus sonhos, tá bom? Transforme, use a sua influência para influenciar outras pessoas positivamente. Se você vem agindo positivamente, se você vem realizando seus sonhos, se você vem crescendo na sua vida, você está influenciando pessoas que você nem sabe. E não pare. Porque de repente esse foi o chamado que você recebeu de Deus, para que por meio de você, a própria Bíblia fala que a luz, ela não foi feita para ficar embaixo da mesa. A luz tem que ficar sobre a mesa, a luz tem que clarear, a luz tem que jogar luz onde há trevas. Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde uma pessoa tem 5.000 amigos no Instagram, mas não tem nenhum amigo do lado. Pessoas conversam com pessoas no mundo inteiro, mas não conversam com quem está do lado. Então a gente está passando uma situação aí que no Brasil e no mundo, o número de pessoas com problemas e doenças emocionais cada dia aumenta mais. Depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, ansiedade, muitas coisas aí. Esse final de semana, a minha sobrinha, 23 anos, foi parar na UTI, fez todos os exames, não deu nada. Então, supõe-se que foi estresse. E aí eu conversando com ela está fazendo prova, fazendo TCC, está num cargo novo, está se formando em dentista. Então você às vezes vai acumulando e não usa não abre uma válvula de escape, o corpo vai padecer. O seu corpo físico reage o que ocorre no seu corpo emocional. Então as suas emoções você precisa extravasar. Como é que você faz isso? A gente vai falar isso no webinário nosso no dia 12, mas eu já posso adiantar, a gente já tem falado isso. Procure fazer coisas que você ama. Procure realizar seus sonhos. Você merece ser feliz. Você cresceu ouvindo notícias ruins e fazendo brincadeiras com coisas ruins.
com disputas ruins, alguém chega com dor de cabeça e você ouve outra pessoa falando, eu tô com dor de cabeça, o outro fala dor de cabeça, rapaz, eu tô com as minhas costas aqui que tá para estourar, duvido que sua dor de cabeça é maior que a dor nas minhas costas. As pessoas começam a competir quem tem uma dor pior. Essa é a cultura que infelizmente rege, né? O Napoleon Hill fala que isso aí é um ritmo hipnótico, que as pessoas vão achando engraçado e vão replicando. Você não ouve uma pessoa falar assim, nossa, tive uma noite maravilhosa ontem, e outra pessoa fala assim, duvido se foi mais maravilhosa que a minha, porque eu tive sonhos maravilhosos. Nunca ouvi essa conversa. Eu só ouço disputa de coisa negativa. Chega na segunda-feira, o cara fala, e como é que foi o final de semana? Ih, cara, foi massa, tomei todas, tô ruim até agora. Aí o outro fala, tu tá ruim, tu não sabe, sou eu. Passei a noite acordado com ressaca. Isso é para comemorar? A pessoa gastou o dinheiro dela com bebida, jogou a bebida toda fora e o dia seguinte está com dor de cabeça. Tem gente que acha que isso é comemoração, tem gente que acha que isso é legal. Isso nunca entrou na minha cabeça. Mesmo antes de eu entrar em igreja, mesmo antes de eu conhecer nada de religião, só não fazia lógica, só não tem lógica para mim. E a gente cresceu fazendo isso, nesse ritmo hipnótico, comemorando situações que era para a gente fugir delas. E por que a gente não pode mudar isso hoje? Reprogramar a nossa mente e entender que nós merecemos hoje, no presente, termos uma vida feliz e ajudarmos quem está perto de nós também ter uma vida feliz, né? E nós vamos falar muito sobre isso no nosso webinário dia 12 de dezembro, está chegando aí. Faça sua inscrição, entra aí no nosso link na bio, gratuitamente, tá? As vagas são limitadas e nós iremos falar se você busca viver com gratidão, inteligência emocional, fé, perseverança no agora e sem se sentir culpada por buscar a sua felicidade e cuidar de si mesma, essa é a sua oportunidade, tá bom? O link está aí na bio, eu quero muito ver você lá. Inscreva-se, é gratuito, participe junto conosco dia 12 de dezembro, esse mês, tá? E transforme-se. Você tem esse poder. A Bíblia fala assim, não vos conformeis com esta geração, mas antes transformais a vossa mente, para que venhais a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Então, se transforme. E eu quero convidar você para seguir as nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente aqui, clica aí, comece a nos seguir para você não perder os nossos conteúdos. Compartilhe essa live aí com quem você ama, com quem você acha que vai ser importante ouvir essas palavras. Alguém que você sabe que tem potencial, mas que de repente até desistiu de viver o sonho, desistiu de dar um passo a mais, porque fica preocupado que as pessoas vão achar ruim. Eu lembro um dia, rapidinho aqui, uma pessoa chegou para uma aluna minha e falou que me detestava. Aí a minha aluna falou assim, mas como assim? Por quê? Falou, não, ele posta muitas fotos de viagem. Aí essa aluna me falou, eu falei, como é que é? A pessoa me detesta porque eu posto fotos de viagem. Então tem pessoas que te odeiam pela sua felicidade, mas você vai dar atenção para elas? Não, você vai dar atenção para as pessoas que te apoiam. Aí a minha própria aluna falou para ela assim, mas você não tinha um outro motivo não? Ele está compartilhando a alegria dele. Aí a minha aluna falou, eu fico muito feliz quando eu vejo que ele está conquistando e indo para lugares diferentes. Inclusive vou viajar com ele no mês que vem. E eu ia viajar e viajei com essa minha aluna, a gente foi para Aruba. Porque eu tinha postado uma foto de Aruba. Então eu postava e posto porque também é meu trabalho. Mas existem pessoas que estão torcendo pela sua derrota. E a gente tem que dizer isso. Eu acabei de falar aqui que a gente cresce numa geração tóxica. E você tem que saber com quem você compartilha seus sonhos. Não compartilhe seus sonhos com pessoas que não sonham na mesma vibração que você. Porque existem pessoas que estão torcendo pela sua queda. Mas você não se apoia e não se preocupa com elas. A gente ensina no método GIFT sobre ciclo de proximidade. Essas pessoas você coloca longe do seu centro. Perto do seu centro são pessoas que te apoiam e querem o seu bem. E você esteja próximo de pessoas que você quer o bem também. E por aí vai ficar melhor, tá bom? Então siga aí as nossas redes sociais, você vai ver vários vídeos explicando sobre saúde no campo da inteligência emocional, saúde no campo espiritual e saúde física. Eu sou formado também em personal trainer, eu tenho trazido alguns vídeos aí, inclusive passando alguns programas sobre corrida e atividade física, tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Eu espero aí que a história do Ayrton Senna, da dona Neide, né, conhecida como Zazá,
possa ter contribuído com a sua vida hoje. É uma prova de que a atitude simples pode fazer muita diferença no mundo. E é isso aí. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Estaremos aqui de volta na próxima segunda-feira e convidando você para estar conosco aí no dia 12 de dezembro. E mais um spoilerzinho, convidando aí, oferecendo, né, sugerindo você assistir essa série na Netflix. O nome lá está escrito só Cena, 2N, e também eu já vi, tá no Prime também. Que se você tem o Netflix, tem o Prime, que você assista, é muito interessante, é um herói brasileiro, que foi o Ayrton Senna. Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até a próxima.